Então, boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos menores, boa noite aos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram. Então, nós vamos dar início às nossas preces, ao nosso Evangelho. Lembrando que hoje então, é um dia que dedicamos para os nossos irmãos menores, que também nós não podemos esquecer que são eles responsáveis por hoje estarmos aqui. Então eles recebem, mas os maiores beneficiados somos nós, que aqui estamos ouvindo através do Evangelho, né, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos daquilo que é a nossa essência fundamental para a nossa caminhada. Então que possamos todos, né, aproveitar essa noite de hoje. Lembrando que nós estamos fazendo também a transmissão pelo nosso canal do YouTube. Então, para os irmãos que se encontram nos acompanhando pelo computador, também que recebam a visita da espiritualidade, tanto os tutores quanto os nossos irmãos dos menores, aqueles que se encontram nas vibrações, os tratamentos também possam receber todo o auxílio. E assim seja, né? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos dar início ao nosso Evangelho. Então, nós abrimos aleatoriamente. Alguém de vocês quer abrir, por favor, o Evangelho hoje? Não, pode abrir isso aqui. Qual delas? Então, o Sr. Benedito abriu para nós hoje no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O item que caiu é o ódio, certo? Então vamos dar início, né? Vou voltar um pouquinho para que a gente entenda e contextualize tudo isso, né? Amai os vossos inimigos, ele vem extrair o título do trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que ele fala: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai para aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo, vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz o sol levantar sobre os bons e maus, e fazer chover sobre os justos e injustos. Então essa passagem, ela vem trazendo para nós, né, a necessidade não só de amar aqueles que nos são caros, aqueles que são bons para conosco, né? Deus é Deus dos bons, e Deus daqueles que ainda não são bons, daqueles que permanecem na ignorância. Portanto, ele fala em determinado momento aqui, falou, amar aquele que todo mundo ama, gostar daquele que está ao seu lado te ajudando é fácil, né? O que vocês fazem a mais do que os fariseus, né? O que fazem a mais do que os nossos irmãos? Porque gostar daquele que a gente gosta, daquele que nos ajuda, daquele que está ao nosso lado, dos amigos do centro, dos amigos que estão na confraternização, daquele espírito afim que está dentro do nosso lar, do nosso filho, isso é fácil, né? Todos amam os seus filhos praticamente. Mas o que a gente consegue fazer a mais, né? Que nos coloca numa posição um pouco além daquela zona de conforto que a gente se encontra. Então ele traz que para, né, o nosso real desenvolvimento e realmente cumprirmos com o nosso dever e com as vontades que Deus, né, coloca para conosco, vontade no sentido de lei, né? Porque o amor é uma lei de Deus. E a lei do amor, ela fala, a lei do amor não serve só em determinadas situações, ela deve servir em todas as situações. E quanto mais difícil é, mais meritório também para nós é. Então, se eu consigo perdoar, e é bem importante, né, que nós, dentro desse entendimento, existem certas palavras que nós não podemos interpretar ao pé da letra, né? Quando a gente fala amar os inimigos, hoje, né, dentro de uma condição de elevação espiritual que nós estamos aqui do planeta Terra, a gente não pode entender a palavra amar os inimigos da mesma forma que se entende o amar um amigo, né? Você amar um amigo, você vai estar próximo dele, você vai se entregar no sentido de abrir o coração, abrir sua casa, né? E tudo aquilo que nós temos de confiança e de carinho para os nossos amigos verdadeiros. Mas quando a gente fala em amar um inimigo,
isso não quer dizer que você vai ter para com ele o mesmo tratamento que se tem para com um amigo. Porque se ele já está ali no nome, falando que é um inimigo, né? Alguém que é um adversário, alguém que você não tem confiança. Então, para aquele indivíduo, nós temos um certo receio. E existe a lei de atração. Mesmo energeticamente, nós não vamos sentir ou ter essa mesma afinidade para com uma pessoa que não tem o mesmo conceito que a gente, o mesmo entendimento que a gente, a mesma vibração que a gente. Então, o amar o inimigo, ele traz outra proposta, né? Ele traz uma proposta de não pagar o mal com o mal. Né? Aquela pessoa me prejudica, ou já me prejudicou, há uma certa dificuldade de relacionamento entre a gente, então a partir disso eu devo perdoá-la. E o perdão consiste em não pagar o mal com o mal, né? Não perpetuar aquela confusão, não se vingar, né? Não maldizer. Se houver uma tentativa de reconciliação, a gente está aberto, uma oração. Então aí, amenizando aquela situação e não deixando que esse sentimento negativo, ao contrário, ou as atitudes que houver em determinado momento, se perpetuem, né? Então aí, o que ele traz para nós? Que é fundamental o perdão. Mas ele vem numa gradação de sentimentos. Se nós pegarmos o capítulo anterior, ele fala como o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Só que aí perguntaram para Jesus, mas quem é meu próximo? Né? E aí eu faço essa pergunta para vocês, quem é o nosso próximo? São todos, menos eu, né? Só que o todos, ele quer dizer todos. Ele quer dizer bons e ele quer dizer ruins. Então quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo, ele fala, você vai ter também que amar um desafeto, como você se ama. Dentro do nosso estágio não dá para amar como a gente se ama. Jesus amava a todos como a ele mesmo? Sim, nós hoje não temos essa capacidade. Então nós precisamos lutar, né, internamente, mesmo dentro das nossas relações, para não perpetuar essas dificuldades, né, para não gerar mais dificuldades. Então, indo já para o ponto ali que o Sr. Benedito abriu, né, esse capítulo ele tem bastante coisa, né, sinal que ainda isso é bastante importante para nós. Né? E aí o título é o ódio, é um dos subtítulos desse capítulo. Né? E ele diz assim, é uma mensagem de fé, não? Então ele diz, amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai por tarefa amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, a quem deveis tomar por modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, ele amou ao ponto de dar o seu sangue e a sua vida. Então Cristo é o nosso exemplo maior, né? Nosso modelo, nosso guia. E ele mesmo ali no momento derradeiro, né, sendo lancetado, crucificado, ele pedia, né, Pai, perdoai eles, não sabem o que fazem, né? E ali ele demonstrou o maior exemplo de abnegação para nós. Né? Ele ali perdoava, não era um perdão da boca para fora, ele realmente compreendia que aquele irmão que estava fazendo aquilo para ele, né? Ele não sabia o que estava fazendo, eles não tinham entendimento ainda para não saber ou para fazer diferente. Né? Então, o sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é exatamente o que nos torna superior a eles. Por que o Cristo era superior? Porque Cristo entendia o que estava fazendo aqui. Cristo cumpria com o seu dever e cumpria com as vontades de Deus. Aqueles irmãos ainda não. Ainda estavam no caminho equivocado, né? Esta, aqui, se vós os odiais como eles vos odeiam, não são melhor que eles. Não sois melhor que eles. Esta é a hóstia sem mancha oferecida a Deus no altar de vossos corações. Hóstia de agradável odor e cujos perfumes sobem até ele. Está falando, né? Quer fazer uma oferenda? Já foi dito naquele capítulo que fala a respeito disso, né? Ó, vocês querem
fazer alguma oferta, querem ajudar de alguma maneira, mas antes vá e reconcilie-te com o teu adversário. Depois você pode ir lá no altar e fazer a sua oferta. O que ele está dizendo? Olha, quer agradar a Deus? Você quer ser louvável ante Deus, né? Porque muitas vezes a gente pensa que, olha, eu estou aqui para com Deus porque eu frequento o centro, eu vou na missa, né? Eu faço a minha doação, eu ajudo lá na obra da casa espírita, eu dou o meu dízimo. Não. Isso é importante, é bom para uma obra de caridade, para aquele que está necessitando de recurso financeiro, mas é ensinado para nós. Mais importante que esse tipo de auxílio é o auxílio de você ajudar você mesmo e ao próximo perdoando. Vá, aproveita a oportunidade que estamos caminhando juntos aí, né, dentro da mesma encarnação aqui, e acerta o que dá para acertar para que isso não se perpetue eternidade afora, né? Porque as nossas coisas boas, como aquilo que levamos de ruim, vai continuar. A vida continua, então um adversário que hoje é aqui nosso na Terra, ele vai continuar sendo plano espiritual. E com certeza vai haver aí, né, muita necessidade de reparação. Então nós precisamos aproveitar, né? Então essa é a hóstia oferecida, né? Essa é a melhor oferenda que nós podemos fazer a Deus, é perdoar, é amar, né? Embora a lei de amor queira que se ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não protege o coração contra os maus procedimentos. O que ela está falando? Olha, está pedindo para amar, mas não é porque você vai amar e está pedindo para amar que você não vai receber injúria, violência e outro tipo de dificuldade em troca, né? Então vai ter dificuldade, e essas são provas que a gente tenta passar para ver se nós estamos realmente firmes no nosso caminho naquilo que estamos propostos. Ao contrário, amar sendo odiado é a prova mais penosa, bem eu sei, uma vez que em minha última existência terrestre provei essa tortura. Então esse irmão está falando, né, que ele provou dessa dificuldade enquanto estava encarnado. Mas Deus está aí e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Então Deus pune. Aqui é uma linguagem ainda, né, para nos fazer compreender, mas entendemos que não é uma punição, é uma consequência à nossa fuga da lei de Deus. Nós não amamos, nós odiamos, nós nos vingamos, nós estamos aí alimentando, né, os desafetos, portanto, colheremos a consequência desse tipo de comportamento. Então ele finaliza aqui para nós. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus e o ódio distancia dele. Então essa é uma orientação de Fénelon sobre o ódio, né? Falando que nós, se nutrirmos esse sentimento, né, contrário ao amor, o ódio, né, que é para com alguém, para com algo, com certeza vai nos acarretar uma consequência negativa, que é a infelicidade. Ele falou, né, distancie-se do amor e Deus pune. Na verdade, as leis de Deus, né, elas fazem com que nós compreendamos que o desamor, ou o ódio, ou qualquer tipo de sentimento contrário ao bem, à fraternidade, ela vai nos gerar uma consequência que necessita de reparação. E isso nunca é bom, né? Então, quem tem a perder com tudo isso somos nós mesmos. Eu gosto sempre de trabalhar um pouquinho a questão da compreensão da consequência. E isso é fundamental. O que a gente tem que entender? Não é que Deus pune. Eu tenho um desafeto. Você já parou para pensar quando nós temos uma dificuldade, uma briga, uma confusão com alguém, o tipo de desencadeamento, mesmo físico, que isso gera na gente? Você vai brigar com alguém, né? Primeira coisa, o coração já bate, pressão sobe, adrenalina mil, dá dor de barriga, dá dor no estômago, depois você fica remoendo aquilo e aquilo vai gerando um monte de sensações ruins, a pessoa cai pressão, e tem diversas situações físicas que isso vai gerando. E aí a gente fala, né? Eu criei um sentimento negativo, um ressentimento daquela pessoa, né? O que é ressentir alguma coisa? Ressentir é você sentir novamente. Então toda vez que eu penso naquela pessoa, o que eu estou gerando para dentro do meu corpo? Quase que as mesmas sensações que eu tive no dia daquela dificuldade.
vai dar dor de estômago, vai dar dor de barriga, vai dar tremedeira, vai dar pressão alta. E aí aquilo constantemente sendo alimentada dentro de nós. Aí a pessoa fala, não sei por que eu desenvolvi uma gastrite, não sei por que eu desenvolvi uma úlcera, não sei por que o meu corpo adoeceu. Então imaginemos o tanto de doenças crônicas que a gente desenvolve em decorrência de sentimentos negativos. E a gente não se liga nisso. Eu gosto também sempre de falar, já viram aqueles experimentinhos de criança? Pega uma plantinha aqui e fala para essa linda, bonita, maravilhosa, vai crescer, vai florescer. Vira a outra feia, chata, boba, aquela murcha e essa cresce. Agora imagine esse pensamento e sentimento dentro de nós. Não sei por que eu desenvolvi câncer. Não sei por que eu desenvolvi uma doença. Não sei por que isso se manifestou. Então a gente ainda não está fazendo a ligação de que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito, ele é a casa do Espírito. E o corpo manifesta aquilo que o Espírito está unindo. Então, o não perdoar, o que gera? Além da confusão e da dificuldade com outra pessoa, que pode se tornar um obsessor, um inimigo, vamos dizer, um adversário realmente, nós estamos nutrindo sentimentos negativos dentro de nós. Então a consequência ela já está vindo desde o momento que a gente pensa, que a gente lembra, que a gente vive aquela situação. Então o desfazer-se desse tipo de sentimento, desse tipo de situação, é a cura que nós vamos ter no nosso coração. Então o ódio ele sempre vai trazer uma consequência negativa. E aí a gente vai compreender se Deus pune. Não é que Deus pune. Nós mesmos estamos gerando esse tipo de consequência para nós. Então cabe a gente entender esse processo e buscar a cura, né? E a cura sempre é o amor. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Trazer alguma opinião? Tudo certo? Então vamos amar, né? Não tá fácil, não é fácil, né, amar? Mas hoje a gente tem embasamento para entender que é o melhor caminho, né? Então vamos lá. Então agora nós vamos passar para os nossos passos. Né? Agradecemos de antemão os irmãos que nos acompanharam pela nossa transmissão. Então o desejo de que a espiritualidade possa visitar cada lar, cada um desses irmãozinhos desencarnados que se encontram nos nossos tratamentos, né? Que se encontram necessitados, bem como também se houver algum irmão necessitado, algum irmãozinho desencarnado que os acompanhe, possam ser acolhidos. Que Jesus permita então a visita, o amparo, o auxílio em todos os seus lares, nos corações de cada um de vocês. Então nós agradecemos e nos despedimos dos trabalhos pelo nosso canal e agora nós vamos passar para os nossos passos presenciais. Então nós pedimos que possam todos ficar em prece, como vocês já acompanham, todos aqui já vieram rapidinho e pedimos que Jesus continue nos abençoando, que assim seja.